Veja que Paulo, ele desenvolve já nas suas primeiras cartas, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses foram escritos com um intervalo de alguns meses, uma carta da outra, mas o consenso acadêmico diz que essas duas cartas foram escritas entre o ano 50 e 51, então 18, quase 20 anos depois da morte de Jesus. Jesus subiu aos céus, você pode ver isso lá em Atos capítulo 1, ele ascendeu aos céus e deixou aos seus discípulos o que? Uma promessa. Jesus começou a subir. Você já imaginou que cena extraordinária? Jesus está no meio dos seus discípulos e ele começa a levitar, subir. E começa a subir, sobe mais alto. E os olhos dos discípulos seguindo, e até que o Senhor some do seu campo de vista, e todo mundo ficou como? De boca aberta. Como assim? Jesus está voando, para onde Jesus está indo? E quando todo mundo estava atônito, descem dois anjos, e dizem o quê? Varões galileus, homens galileus, por que vocês estão olhando para cima? Pergunta, né? É lógico que está todo mundo olhando para cima. Não é todo dia que a gente vê uma pessoa subindo. Está todo mundo assustado. Por que vocês estão olhando para cima? Olha, esse Jesus que vocês estão vendo subir, vai descer da mesma maneira. E os discípulos ficaram com isso no coração. Você concorda comigo que os discípulos podem ter tido a impressão que Jesus não ia demorar para voltar? Jesus deve demorar alguns dias. Jesus deve demorar no máximo alguns meses ou alguns anos. E depois que Jesus subiu, e depois que há essa promessa do retorno, a igreja no seu primórdio começou a nutrir um certo tipo de iminência a respeito da volta de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus vai vir daqui a pouquinho. Ou seja, na época que Paulo está escrevendo 1 aos Tessalonicenses, Paulo, ele detecta, ele ensina e ele vê que esse é o sentimento presente em muitos tessalonicenses, que Jesus vai vir. E por causa dessa iminência, alguns estavam deixando até de trabalhar. Para que eu vou trabalhar se Jesus vai voltar daqui a pouco? Não faz sentido pensar assim? E Paulo envia uma carta para corrigir. Depois de algum tempo, Paulo, ele manda a segunda carta aos Tessalonicenses, aonde Paulo tem que lidar com uma situação. Pois é, Paulo, os irmãos estão começando a morrer. Então, Jesus não falou que ia voltar? Tem um monte de irmão que está morrendo com essa esperança. Tem um monte de irmão. E o que vai acontecer com os irmãos que morreram? Que não vão ver Jesus voltar? Esses irmãos estão salvos ou estão perdidos? O que vai acontecer com eles? Está vendo a dúvida que começa a brotar no coração das pessoas? Nós estamos falando no início da igreja, quando as coisas não estão tão claras assim. E Paulo começa a ensinar aquela igreja que efetivamente vai existir morte, mas que a morte daqueles que vão ao encontro do Senhor antes da vinda, do retorno de Jesus, não significa que esses irmãos estão perdidos, mas que esses irmãos estão guardados para a ressurreição dos últimos dias. E é dentro desse contexto que o texto que nós lemos faz sentido, porque Paulo coloca um ordenamento lá. Olha, no dia em que Jesus voltar, Jesus, ele vai ressuscitar primeiro aqueles que morreram no Senhor, e depois os que estiverem vivos serão arrebatados e terão um encontro com o Senhor nos ares. Está entendendo? Então, já em Paulo, uma preocupação de se corrigir algumas formas distorcidas de entender a realidade do retorno de Jesus.
Caiu de paraquedas aqui no canal, nós temos muitos conteúdos relacionados à Bíblia, fé, línguas originais. Gostou desse vídeo? Clica aqui porque vai ter um conteúdo semelhante e se você quiser conhecer mais da fé, clica aqui porque nós temos um conteúdo especialmente desenvolvido para você. Deus te abençoe e até a próxima!